Nós estamos estudando aqui, nesses últimos dias, sobre alguns sentimentos, algumas questões que influenciam nossa vida. Questões, sentimentos que influenciam nossa vida. Domingo passado a gente falou sobre insatisfação. Tem muita gente insatisfeita. Quarta-feira passada falamos de independência. É legal ser independente de algumas coisas, mas nunca independente de Deus. Nós precisamos ser dependentes de Deus. E também estudamos sobre aquelas pessoas que não estão nem aí para nada. Aquelas pessoas que estão vivendo assim, sossegados, que não se importam com nada. Sentimentos que estão afetando as pessoas em todas as partes desta terra. E a Bíblia nos dá a luz, ensinamento, para que a gente possa vencê-las. Vencer estes sentimentos, vencer estas atitudes. E por isso que a gente está estudando aqui. Por isso, nesta noite, como falei no finalzinho da tarde nas redes sociais, gostaria de estudar com vocês hoje sobre a palavra inverdades. Tema de hoje, inverdades. O que é inverdades? Inverdades nada mais é do que pessoa que mente. Só que esse termo inverdades, ele foi criado, interessante isso, pelos políticos. Os políticos, quando eles estão lá no Senado, na Câmara Federal, na Câmara Estadual, na Câmara Municipal, existe um código de ética. E nesse código de ética, eles não podem, por exemplo, falar palavrões lá dentro. Eles não podem se dirigir ao outro falando assim, você. Eles têm que falar Vossa Excelência, né? Você já deve ter visto sessões disputadas nestes lugares. E um termo que um dos políticos que existe no Brasil, já velho, arcaico, mas ainda está aí, mamando nas tetas do governo, o famoso Paulo Maluf, ele que usava bastante essa expressão, quando os repórteres iam entrevistá-lo. Escuta, o Paulo Maluf, quando você desviou dinheiro lá daquela reconstrução, por exemplo, do Autódromo de Interlagos, isto é uma inverdade o que você está falando. Ele usava bastante essa expressão. Lá no Senado, os caras vão brigar, falam, Vossa Excelência, ele não fala assim, Vossa Excelência está mentindo. Vossa Excelência está falando uma inverdade. E nada mais é do que mentir. E é interessante que eu pesquisei sobre isso, e essa palavra inverdade, esse termo, segundo o dicionário, agora mais recente, o termo inverdade é uma inovação linguística, que já foi introduzida na nossa língua, do tipo significante, ou do tipo que significa, desculpe, um novo conceito de algo que já existe. É uma característica do que não é verdade, é mentira, é falsidade, é engano propositado e tal. Agora, se você puxar raízes, as crianças podem ir, desculpa, mais uma vez eu me esqueci, Deus abençoe vocês, podem ir, bom estudo. Eu fico tão firmado aqui na palavra que eu me esqueço das crianças. Eu pensei que elas estavam desejosas de me ouvir, mas não é, que eu esqueci mesmo. Eles não vê a hora de chegar sábado aí para o tempo que eles vão ter aqui na igreja, das 9 ao meio-dia. Aliás, você, meu irmão, minha irmã, se quiser trazer seus filhos, sobrinhos, no sábado, das 9 da manhã ao meio-dia, pode trazer. Nós vamos ter um trabalho especial aqui para eles. Muito bem, Deus abençoe lá eles e as professoras. Essa palavra em verdade, a raiz dela, como eu disse, ela é uma palavra atual, mas a raiz dela nos dá algumas vertentes. Pra você ter uma ideia, em verdade pode ser dito como falsidade, invenção, mentira, inexatidão, mutreta e enredo falso. Interessante as palavras como vão mudando e vão nos dando uma conotação diferente para a gente entender. Mas na verdade, a gente está falando de mentira. E quando eu vi essa imagem na internet, a primeira coisa que me fez lembrar foi daquela história do Pinóquio, que as crianças ouviam. E o Pinóquio, se ele mentisse, cresceria o nariz dele. Mais ou menos isso, né? Vocês que já foram crianças aqui, era mais ou menos isso, né? Aí as professoras e às vezes alguns parentes diziam, menino, não mente, senão teu nariz vai crescer. E a gente sempre olhava no espelho para ver se era verdade ou mentira, né? Será que cresceu e tal? Porque a gente de vez em quando contava umas mentiras.
Quem nunca contou uma mentira? Já está mentindo falando que nunca mentiu, né? Eu me lembro também de uma outra história que eu ouvia, de um menino pastorzinho, que ele estava numa floresta. Haviam duas histórias relacionadas com esse menino. Uma delas, esse menino, ele gritava, ele ia para o meio da floresta e ele gritava: fogo, fogo, fogo. E aí vinha o pessoal correndo da cidade, nosso vilarejo próximo, para apagar o fogo, e não tinha, ele dava a gargalhada. Isso aconteceu umas 2, 3, 4 vezes. Na quinta vez, quando ele gritou fogo, estava pegando fogo mesmo, ninguém viu, ele morreu queimado. Tem uma outra história de um menino, que ele era um pastorzinho, cuidava de ovelhas, e ele ficava no meio lá da floresta, os trabalhadores ao redor, e quando ele, para brincar, ele falava assim: ei, me ajudem, os lobos estão querendo comer as ovelhas. E o pessoal vinha correndo de todos os lugares. Quando chegava lá, ele estava morrendo de dar risada, falando: não tem lobo nenhum. Até que um dia, realmente apareceu um lobo, ninguém foi ajudar porque achou que ele estava mentindo, e comeu pelo menos umas 2, 3 ovelhas. Quer dizer, histórias de mentiras, principalmente para ilustrar a vida das crianças, existem várias. Mas como o devocional dessa manhã sugeriu, você quer ter filhos abençoados, você quer ter filhos que façam o bem, que sejam pessoas de bem, seja um exemplo para eles. E uma das coisas que mais a gente vê hoje, não só hoje, mas no tempo passado, são pais que mentem descaradamente na frente dos filhos. Eu me lembro de uma história que eu li também num livro uma vez, de um americano, pastor americano, que ele contava que um senhor, ele foi num parque de diversões, e no parque de diversões, ele perguntou, viu lá a idade mínima para pagar era de 10 anos, né? O filho dele tinha 12, mas ele chega no menino e fala: escuta, quando eu te perguntar qual é a sua idade, você fala que é 10, que assim a gente economiza a tua. Tá bom? Ah, tá bom. Aí quando chegou na hora do vamos ver, o senhor que estava lá no caixa, ele falou: e o menino? Ele falou: não, ele tem 10 anos. E o homem olhou bem assim e falou: 10 anos? No fim, o homem acabou perguntando para o menino: quantos anos você tem? Ele 10. Acabou mentindo também. O homem vendeu, mas viu que ele estava mentindo. E tem muita gente que, para levar vantagem, mente. A mentira, infelizmente, tem levado muitas pessoas até deixar de ajudarem outras. Hoje, por exemplo, você para num semáforo, quem dirige, tem carro, para num semáforo, existem pessoas que vêm te pedir dinheiro. E na maioria das vezes, você olha bem para a pessoa e fala assim, você pensa: esse cara está mentindo. Ele vem pedir uma moeda, ele vem pedir uma ajuda de alguma coisa. E as pessoas que olham, falam para ele assim: esse cara vai comprar droga. Esse cara aqui vai encher a cara. Lógico que tem uns que chegam perto de você no farol, para ele chegar no carro, ele já chega assim, né? Tentando achar ali o caminho. Aí ele dá uma moedinha, eu já não dou, porque eu sei que o cara vai beber mais, né? Mas tem gente que está precisando e outros não conseguem ajudar, muitos de nós até não ajudam, porque você acha que o cara está mentindo. E olha, tem gente, meus irmãos, eu não sei se você já conheceu pessoas assim, mas tem gente que é bom para falar em verdades. Tem gente, como dizia meu pai, não fica nem vermelho para mentir. Tem gente que tem uma lábia boa para mentir, que assusta qualquer um. E eu estou falando, meus irmãos, de gente grande, de gente pequena, eu estou falando de gente graúda. Aliás, essa prática de mentira, ela foi muito bem desenvolvida pelos políticos. Os políticos, eles têm, a maioria deles, uma capacidade de dizer inverdades e não ficar vermelho. Por exemplo, os caras roubaram dinheiro. Foi comprovado, por exemplo, eu citei o Maluf há pouco. Descobriram na Suíça contas com milhões de dólares no passado e no presente. E ele sempre disse com a maior cara de pau: não, isso é uma inverdade, esse dinheiro não é meu. E todo mundo sabia que é dele. Temos agora aí um ex-presidente que
ele não tem nada, é tudo de amigo, vizinho, companheiro, filho, pai, né? Agora tá coitada da mulher, morreu, tá jogando a culpa tudo nela. Tem uns caras que têm uma capacidade de mentir terrível e não fica vermelho. Tem marido que mente para a esposa, tem esposa que mente para o marido, tem pais que mentem para os filhos e filhos que mentem para os pais. Tem amigos que mentem para os amigos, tem sócios que mentem para os sócios, tem patrões que mentem para os empregados e do vice-versa, empregados que mentem para os patrões. A mentira é um negócio que está, infelizmente, na vida da maioria das pessoas. Chegaram, inclusive, vamos trazer para o nosso meio, o meio cristão, o meio gospel, né? No meio gospel, então, chegaram a usar essa frase, eu hoje contei uma mentirinha gospel. Foi só para não deixar acontecer algo de ruim. Enfim, a gente vive hoje no meio de gente mentirosa. E o pior é que tem muitas dessas pessoas que estão dentro das igrejas, estão mentindo. Gente que às vezes você chega nela e fala assim, escuta, está tudo bem com você? Ele fala, está tudo bem, mas na verdade não está, não precisava mentir. Não, que eu não quis, sabe, falar, desgastar. Escuta, fala a verdade, fala, eu estou com um problema, mas eu não quero conversar agora. Um outro momento a gente conversa. Tem muita gente que mente. Aí depois acontece alguma coisa, ele joga a culpa na igreja, que a igreja não me ajudou, que o pastor não me ajudou, porque ninguém se interessou. Tem muita gente hoje vivendo isso. Meus irmãos, eu não vou longe, a gente serve aqui leite há 13, 14 anos mais ou menos, e eu me lembro que há 7 anos atrás, no máximo 8 anos atrás, nós tivemos que fazer um recadastramento da nossa associação, junto ao governo do estado. Eles criaram um site, todas as associações que estavam lá cadastradas, elas precisavam fazer um novo cadastramento, se recadastrar, enviar toda a documentação novamente, e depois disso, depois de feito esse cadastro, análise de toda a documentação, representantes do governo iriam visitar estas associações. Pasmem vocês, perto de nós aqui, havia associação que já tinha fechado há mais de 4 anos, só que eles estavam recebendo leite e vendendo. Você tem uma ideia, recebendo leite e vendendo. E quando a pessoa que eu conheço lá, tem esse acesso a ele no governo, ele comentou isso comigo, eu falei, eu não acredito. Eu falei, pois é. E ele falou, ainda pasme você, que além de fazer isso, era uma associação de uma igreja evangélica. Ou seja, meus irmãos, a gente vive num tempo de gente que vive mentindo. E como já dizia minha mãe, se fosse viva, a mentira tem a perna curta. A gente tem que tomar cuidado com as mentiras. A Bíblia, no 8º mandamento, nos ensina que a gente não deve, por exemplo, levantar falso testemunho. E o que mais tem hoje são pessoas que, para livrar a sua cara, acabam falando mal de outras, mentindo em relação a outras pessoas. E interessante que desde que a mentira entrou no mundo, desde que Adão e Eva contaram a primeira mentira, a humanidade se valeu disso, e a humanidade tem, no seu crescimento, muita gente tem mentido. Eu estava pesquisando sobre isso. Em 97, foi feita uma pesquisa em 97, por um psicólogo da Universidade do Sul da Califórnia, lá nos Estados Unidos. O nome dele é Gerald Jellison. Ele fez uma pesquisa, essa pesquisa foi refeita, se eu não me engano, em 2008, 2010. Mas em 2007, esse psicólogo, ele fez uma pesquisa, e nessa pesquisa ele ouviu conversas diárias de 20 pessoas que foram submetidas, né, a uma experiência, e ele analisou as fitas de gravação dessas 20 pessoas. O resultado que ele disse que achou foi terrível para aqueles que amam a verdade. Do ponto de vista estatístico, mesmo os mais sinceros participantes disseram uma mentira a cada 8 minutos. A cada 8 minutos, aquelas pessoas contavam uma mentira.
Em geral, ele disse, são apenas mentirinhas, mas de todo modo, são mentiras. Na avaliação desse psicólogo, ele diz, a gente procura, na verdade, constantemente desculpas para comportamentos que outros poderiam julgar inadequados em nós. Então, as desculpas mais esfarrapadas, por exemplo, a gente inventa um engarrafamento como pretexto por um atraso, ainda que, sinceramente, a gente não tivesse a menor intenção de ser pontual, a gente acaba falando, rapaz, atrasei porque eu peguei um trânsito. E, na verdade, a pessoa nem trânsito pegou. Os maiores mentirosos, segundo ele disse, que foram revelados por essa pesquisa, são pessoas com um número maior de contatos sociais. Por exemplo, vendedores, auxiliares de consultórios médicos, advogados, psicólogos e jornalistas. Quer dizer, até os psicólogos são meio mentirosos. E é interessante que uma frase que foi dita por um homem, um ministro das relações exteriores de Napoleão, Charles Maurison, ele disse que a linguagem foi dada ao homem para que ele ocultasse os seus pensamentos. Ou seja, a mentira que se conta hoje, e uma das coisas que eu particularmente não gosto, é de pessoas que elas não se preocupam com o horário. Eu sou uma pessoa que me preocupo muito com o horário, eu gosto de chegar no horário. Muitas igrejas que eu já fui pregar, no passado, no presente, teve pastores que até estranharam, porque eu cheguei antes do culto começar, tipo, uma meia hora, principalmente quando a igreja é longe. Eu procuro sair de viagem mais cedo. Eu não gosto de chegar. Lógico que tem pregadores que gostam de chegar em cima da hora, né, para a igreja lotada receber ele, olhar para ele, tá chegando o pastor pregador, tal, né? Tem muita gente que gosta disso. Eu particularmente não gosto, eu gosto de chegar antes. Eu gosto de cumprimentar as pessoas, gosto de conversar com o pastor. Eu procuro manter um respeito em relação a horário. Mas se tem uma coisa que o brasileiro é ruim, é no horário, compromisso. Hoje em dia, por exemplo, tem até igrejas, pelo que eu soube, uma igreja católica ali na Avenida Brasil, lá acontecem vários casamentos no sábado. E tipo assim, 15 minutos, atrasou 15 minutos, eles passam para o próximo casamento e a pessoa, se der, vai casar só no fim, se sobrar tempo. Mas tem igrejas, por exemplo, tem noivas que atrasam uma hora e meia. Eu participei de um casamento uma vez, não sei se eu posso falar aqui, né? Mas eu participei de um casamento uma vez, que, meu irmão, nós chegamos lá no salão, eram 15 para as 8, o casamento estava marcado para as 8, nós chegamos 15 para as 8, a noiva chegou, era 10h10, e aí veio aquela história, não é que, irmão, eu falei, vem cá, trouxe as alianças, vamos orar pelas alianças aqui, abençoar, porque estava todo mundo morrendo de fome, comendo tudo que tinha pela frente. Não dá. Infelizmente tem muita gente que mente porque chega atrasado. Por que chegou atrasado? Não, é que, você não imagina, tinha um trânsito ali. Aonde? Não, ali por cima onde? Ali naquele lugar. Tem gente que tem uma capacidade para mentir terrível. Tem gente que é tão bom na mentira que até ele acredita na mentira dele. Tem gente que é muito bom na mentira. E é interessante que nesse estudo que foi feito aqui, foi descoberto que muita gente daqueles ali, a maioria deles, eles mentiam a cada 8 minutos. Eu não sei se você mente diariamente, né? Eu não sei qual é o tipo de ramo de atividade seu. Mas uma coisa que me intriga, vocês talvez possam me ajudar. Uma coisa que me intriga é quando você chega em alguém, a pessoa aparece com um carro novo, uma roupa nova, ela está comendo num restaurante, ela posta foto viajando, posta foto na praia, posta foto. Aí você vai conversar com ela e fala, nossa, a situação está difícil, né? Estou sem dinheiro. É uma coisa que me intriga. Se ele está sem dinheiro, como é que ele consegue viver tanto assim? Né?
Às vezes você vai falar com alguém, escuta, você tem dinheiro para me arrumar? Pô, rapaz, eu não tenho. Eu passei por isso uma vez. Anos atrás, lá em 1900 e lá vai fumaça, eu tinha um amigo que ele tinha uma situação financeira boa e a gente precisava terminar um disco do Real Viver. Acho que era o terceiro disco, segundo ou terceiro disco. E faltou o dinheiro, e eu sabia que ele tinha, eu fui pedir para ele emprestado. Fiquei conversando com ele quase que um dia inteiro. Ele era amigo mesmo, amigo de adolescência. E ele falou, poxa, rapaz, eu estou numa situação difícil e tal. É mesmo, cara, eu estou precisando de R$ 3.000. Poxa, rapaz, a situação está difícil, eu não tenho agora. O máximo que eu posso te arrumar é R$ 1.000. Falei, bom, ajuda, né? R$ 1.000 ajuda, tá bom. Graças a Deus, amém. Puxa, obrigado. Aí na outra semana ele me liga e fala assim, escuta, eu preciso ir com você, aí em São Paulo, que ele morava no interior, eu preciso ir com você lá na Avenida do Cursinho, que eu preciso comprar umas peças para o meu carro, que eu estou modificando o meu carro e tal, né? Eu falei, vou com você, com muito prazer. Aí ele veio para cá de carro, eu fui com ele para lá e compra isso, compra aquilo outro, compra roda, compra, com o final a conta deu R$ 3.700. De acessório para o carro, só acessório. Quando eu vi aquilo, eu fiquei até chateado, eu falei, pô, o cara é meu amigo, não precisava mentir. É só ele falar, eu não quero te emprestar, eu quero gastar o dinheiro com outra coisa. Ponto, eu vou entender. Esse é o mal do brasileiro também, né? O brasileiro não sabe ouvir não. É incrível, né? Até os filhos não sabem ouvir não. Porque o pai, o brasileiro, ele fala sempre assim, filho, eu não vou comprar para você aquela bicicleta. Por quê? Não, porque eu não tenho dinheiro agora, não, porque eu também tenho que fazer aquilo outro. Você não precisa dar satisfação, você é pai. O americano, é interessante a cultura deles. A cultura do americano é assim, o pai fala não, acabou, não tem argumento, é não. Mas não. A mãe fala não, é não. Você não precisa ficar justificando. Aqui a gente fala não, e você tem que ficar justificando, não. E aí começa a inventar mentira, né? Não, é que eu estou sem dinheiro. Não, é que eu não posso, porque o dinheiro não é meu. Enfim, tem gente que mente para tudo. Interessante aqui para vocês. A coleção de estudos de filósofos cristãos, eles estabeleceram uma tradição segundo a qual há 3 tipos de mentira. Existe a mentira chamada jocosa, que ela é objetiva à brincadeira e não produz consequências práticas. Existe a mentira chamada oficiosa, que tem como consequência evitar algum problema que ocorreria se a verdade viesse à tona. E tem a mentira perniciosa. Esta é a mentira dolosa, aquela que traz prejuízo a alguém para benefício daquele que mente. A mentira, já dizia alguém, que tem perna curta e o sofrimento de quem mente é longo. Aí eu pesquisei na internet e achei algumas frases interessantes sobre mentira. Por exemplo, uma delas que eu achei diz o seguinte: o tempo revela tudo. As mentiras mais ocultas, as razões mais certas e os amigos mais falsos. O tempo revela tudo. As mentiras mais ocultas, as razões mais certas e os amigos mais falsos. Uma outra frase interessante que eu encontrei, diz o seguinte: basta apenas contar uma mentira para duvidarem de suas verdades. Isso aqui, se eu não me engano, pelo que eu pesquisei, foi Buda que falou. Uma outra frase interessante diz o seguinte, que a verdade dói, mas não mata. A mentira agrada, mas não cura. Frases que, se você buscar na internet, tem vários. Tirando essa introdução de que é mentira, como afeta as pessoas, vamos trazer agora para o nosso lado, o lado cristão. Eu não quero espiritualizar aqui esse sentimento, essa atitude das pessoas. Mas é certo que na Bíblia, existem histórias e mais histórias de pessoas que mentiram. E existem textos e mais textos, vou citar alguns para vocês, vamos ler um também, que nos ensina que a gente nunca deve mentir. Uma coisa que eu aprendi desde criança, irmãos, vocês que são mais jovens, uma coisa que eu aprendi desde criança, mas eu confesso que eu não pratiquei sempre. Mas uma coisa que eu aprendi desde criança é com o meu pai, com minha mãe, com a professora da escola bíblica, com textos da Bíblia.
Não minta. Aliás, uma coisa que está no meu coração, daqui a pouco a gente vai ler esse texto, que nunca saiu da minha cabeça, é o texto que diz assim: mentira é do diabo. Jesus falou, o diabo é o pai da mentira. E eu me lembro que numa dessas aulas que eu assistia, a professora disse, então quem mente é filho do diabo. Por isso que cristão não deve mentir. Ah, pastor, é que você não conhece a minha vida. Você não sabe o que eu passo. Eu tenho um amigo, inclusive, que é cristão, mora também para o interior. E uma vez ele disse para mim, falou, cara, eu te admiro muito. Por quê? Porque eu contei a minha história para ele. Era amigo, contei. Tive uma empresa e essa empresa fechou. Porque veio um plano do governo, a gente não tinha fluxo de caixa, nós somos obrigados a fechar a empresa, vender, na verdade, a empresa, pagar todos os funcionários, e por ser honesto e falar a verdade, eu acabei ficando com uma mão na frente e outra atrás, tive que reconstruir toda a minha vida. Mas uma coisa de bom eu tinha, pelo menos eu podia deitar no meu travesseiro e dormir em paz. Aquele texto do salmista, eu me deito e durmo porque eu sei que o Senhor está comigo. Eu perdi a empresa e eu comentei com ele, ele falou assim, cara, na boa, a gente está no Brasil. E ele é empresário. Ele falou, e eu como empresário, você sabe, né, meu, a gente... Eu falei, não sei, como é que é? Eu não entendi. Você pode especificar para mim? Sério, eu falei assim para ele. Não, é que tem uns caminhos. Como assim, caminhos? Que você, como empresário, você... como é que eu posso te explicar? Ele falou. Nem ele sabia explicar para mim. Porque para mim era algo novo. Tudo bem que eu sabia do que ele estava falando. Mas eu quis puxar assunto para saber até onde ele ia. E aí ele disse, não, como empresário você tem que dançar conforme a música. O Brasil é assim. Se você pagar todos os impostos, meu amigo, você vai morrer pobre. Eu falei para ele, interessante, o Silvio Santos não é cristão, mas ele paga todos os impostos. E segundo você vê, nunca teve um escândalo dizendo o Silvio Santos sonegou isso, sonegou aquilo. O cara paga todo, acho que é porque ele é judeu, né, filho de judeu. Ele paga todos os impostos e o cara é milionário. Eu não entendi essa relação que você está falando. Não, ele é uma exceção. Porque no Brasil, se você não fizer isso, não fizer aquilo, eu falei, tá, no Brasil, né? Mas e quando a Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus e estamos morando aqui por enquanto? Irmão, eu peguei o cara assim de um jeito, ele falou assim, vamos parar de conversar porque esse papo não está bom para mim. A gente vive isso do Brasil. Tem crente que vive mentindo para fazer negócio. Eu já falei aqui, citei já no passado, eu tinha um carro, vendi um carro por irmão da igreja. E na confiança, ele disse para mim, irmão, você pode não datar o documento agora? Porque eu não tenho dinheiro agora, mas daqui 3 meses eu vou ter. Então vamos botar a data de 3 meses. Não. Talvez passe um pouquinho, tá? Mas eu prometo, irmão. Diante de Deus, eu prometo. Conheço uns caras que falam isso até assim, em nome de Jesus eu te prometo. Estou falando, eu já ouvi isso. E na verdade, meu irmão, passou um ano, eu até esqueci. Depois de um ano chegou uma multa na minha casa. Eu fiquei doido. Eu já tinha até saído dessa igreja lá em Osasco, liguei para ele, descobri onde ele estava, liguei e falei, irmão fulano, tudo bem? É fulano aqui. Irmão, tudo bem, irmão? Eu falei, não está tudo bem não, irmão. Você mentiu para mim. Como assim, irmão? Eu dei um documento para você falou que ia transferir em 3 vezes, já passou um ano, chegou multa. Irmão, desculpa, é que eu vendi para outro e me esqueci. Irmão, Pois agora eu tenho um amigo, que ele é investigador, numa delegacia assim, eu vou lá agora, vou fazer um boletim e vou mandar prender o carro, tá, irmão? Tá bom? Pelo amor de Deus, irmão. Não, é porque gente que mente, a gente tem que fazer isso, né? Não, me dá 48 horas. Irmão, eu não sei como ele fez. Em 48 horas ele passou o nome do documento para o nome do cara. Mas o que valeu naquele dia para mim foi a mentira que o cara contou para fazer um negócio. Bem, vocês estão entendendo o que eu estou falando?
Por que está todo mundo quieto? Porque ninguém mente. A verdade é que a gente vive isso. E no livro de Provérbios, aqui no telão, capítulo 12, versículo 19, diz que a mentira tem vida curta, mas a verdade dura para sempre. Se você buscar na Bíblia, você vai encontrar várias histórias de pessoas que viveram inverdades. Pessoas até que nem precisavam viver aquilo, mas viveram. E por causa das suas inverdades, mentiras, sofreram. Um desses casos, o caso mais clássico, pelo menos que eu me lembro de Bíblia, vamos ler juntos, está no livro de Atos, capítulo 4, por favor. Quem tem Bíblia aí, vamos ler juntos. Atos, capítulo 4. Glória a Deus. Como ninguém está falando glória a Deus, aleluia, será que tem muito mentiroso aqui hoje? Acho que não, né? Ai, apareceu os glória a Deus, aleluia, ufa. Amém, amém. Sabe por que eu gosto de estudar essas coisas com vocês, irmão, quando você abre em Atos 4? Porque eu poderia fazer um culto aqui, aquele culto assim, irmão, eu vou orar para você ser abençoado, irmão, então vamos fazer uma campanha de bênção e tal. O que adianta fazer se a pessoa é mentirosa, embrulhona, salafrária, vive enganando os outros? O que adianta? Ah, eu sou abençoado. Está aí a tua vida. Quando a pessoa olha para você, ela vê alguma coisa boa em você? Enfim, por isso que eu gosto de estudar essas coisas. Porque a bênção de Deus, meus irmãos, eu vou repetir aqui algo que eu tenho falado já faz anos, mas eu vou repetir porque está na Bíblia. Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos na região celestial. Amém? Eu peço para Deus, porque eu sei que Deus tem a capacidade maravilhosa, a misericórdia de me abençoar. Mas o que Deus quer ver em nós, o que as pessoas precisam ver em nós, é Jesus. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Quer dizer, que se Jesus é a verdade, quem está em Cristo, nova criatura é. Ele deve falar o quê? Ele deve falar o quê, meus irmãos? A verdade. Ufa, Jesus. Vamos lá. Atos capítulo 4. Naquela época, os discípulos, a igreja estava crescendo, né? Eles, só numa pregação de Pedro, 3.000 pessoas receberam Jesus, a igreja crescia, começou a ser perseguida, mas ela estava crescendo, tinha um ajuntamento enorme de pessoas, e como viam pessoas simples, pessoas de bem e tal, essas pessoas começaram a se reunir, como nós aqui, numa igreja. Eles tinham suas reuniões, eles cantavam, tinham alguns problemas, os apóstolos começaram a resolver esses problemas e tal. E um desses problemas era as pessoas mais ricas buscarem ajudar as pessoas mais pobres. E isso eles faziam o quê? Eles tinham algo que foi ministrado para eles, tá? Não era obrigatório, mas foi ensinado para eles. Ó, se vocês puderem fazer isso, façam isso. Vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 32. Diz que da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Versículo 33, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. 34, não havia pessoas necessitadas entre eles. Por quê? Ora, porque os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda, 35, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuía segundo a necessidade de cada um. Aí ele dá um exemplo aqui, 36, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. 37, ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos.
Aí no capítulo 5 conta a história de um casal, Ananias e Safira. Versículo 1, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Versículo 2, ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Versículo 3, então perguntou Pedro, Ananias, como você, permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Versículo 4, Pedro argumentando com ele diz, ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Tipo assim, você não precisava fazer isso. Agora, como você fez? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Versículo 5, ouvindo isso, Ananias caiu morto. Aí grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Versículo 6, então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. 7, cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. 8, Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Versículo 9, Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Versículo 10, naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-na morta, levaram-no e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Só até aí. É uma história que tem uma explicação lógica para isso, tem todo um estudo, mas eu não quero me ater à história, eu quero me ater aqui ao fato. O fato é o seguinte, eles não precisavam fazer aquilo. É igual aqui na igreja, às vezes a gente fala assim, meu irmão, se você puder, traz uma oferta, traz o seu dízimo. Se você quer ser abençoado, a Bíblia ensina isso. Jesus disse, dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. Agora, tem muita gente que fala o seguinte, não, eu não vou dar. Eu não sou pastor de ficar cobrando ninguém. Eu não sou pastor de ficar, irmão, esse mês você não deu o dízimo, hein? Você está na minha lista, hein? Tem igreja, inclusive, que põe a lista de dizimistas de quem deu durante aquele mês. A gente não tem esse hábito aqui. Agora, é particular. E você e eu, nós não precisamos mentir para o pastor e para a igreja, mesmo porque pastor e igreja é só um detalhe nesse caso aqui. Uma vez que nós dissemos que somos cristãos, amém? Quem é cristão aqui lavado e remido pelo sangue de Jesus? Pois é, uma vez que a gente diz que é cristão, cristão não segue uma religião, cristão ele vive aquilo que Jesus ensinou para ele viver, é diferente de seguir religião, porque quando você segue religião, chega uma hora e você fala assim, não, isso que ele está falando não serve para mim não, eu não vou fazer isso não. Agora quando você vive aquele estilo de vida que Jesus trouxe, você se submete. Por quê? Porque você sabe que o que está escrito está na Bíblia. Se está na Bíblia, isso traz bênção para nós. Isso traz proteção para nós. Pedro, o apóstolo, ele disse, irmãos, vamos nos ajudar uns aos outros? Como a gente já fez aqui algumas vezes. Irmãos que tiveram dificuldades, irmãos, vamos nos reunir, vamos pegar um pouquinho de cada um, juntar e dar para abençoar tal família, vamos comprar um carro para fulano que está precisando, vamos comprar um outro carro para cicrano, vamos ajudar, irmão, vamos fazer isso, vamos ajudar lá a Cotique, vamos ajudar o centro de recuperação Átrio, vamos construir, vamos fazer, amém, irmão, é nós aqui, nós somos uma família. Tem gente que fala o seguinte, não, eu não vou fazer isso aí não. Só que depois quando ele é questionado, ele mente, inclusive mente para si mesmo. Veja que interessante essa história, eles não precisavam mentir, o dinheiro era deles, a casa que eles venderam, a propriedade que eles venderam, era deles, eles não precisavam mentir.
Agora, eles vendo todo mundo fazer, puxa, a gente precisa tomar uma atitude, né? Mas é o seguinte, o que a gente vai fazer? Bom, vamos vender aquela propriedade, a gente vende ela por 100 mil, mas vamos falar que foi por 50 mil, beleza? 50 a gente guarda, a gente não sabe como é que é o dia de amanhã, né? Vamos guardar uns 50 mil, e 50 mil a gente, já estou falando valores aleatórios, tá, irmãos? Você está mentindo para quem? Para o pastor? Para Pedro? O apóstolo? Não, você está mentindo para Deus. Você não precisava nem fazer isso. E interessante que eles reteram parte do dinheiro, não tiveram nem tempo para gastar. Que a mentira para Deus foi tão grande que eles acabaram morrendo, o casal. Ou seja, didaticamente aqui a Bíblia nos ensina que a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente faz, porque mesmo Deus, mesmo o pastor, mesmo a família, mesmo o patrão, mesmo algumas coisas não vendo, Deus está vendo todas as coisas. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Outra coisa, irmão, toma cuidado com o que você pensa. A Bíblia diz que Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, Ele sabe, Ele tem ciência de todas as coisas. Tudo que eu e você pensamos, antes de chegar na boca, Deus já sabe o que a gente vai falar. Então a gente tem que tomar até cuidado com o que a gente pensa. Mas nesse caso aqui, esse casal, eles mentiram. E eles não precisavam mentir. Por isso que uma frase interessante que eu achei na internet, ela diz o seguinte: uma mentira pode salvar o seu presente, mas pode condenar o seu futuro. Eles não precisavam mentir, e tem muita gente hoje vivendo mentiras. E como eu estou falando aqui para a gente que está dentro da igreja, eu quero dizer que tem muita gente dentro da igreja contando mentiras, vivendo na mentira. Por isso eu quero te citar alguns textos para a gente encerrar aqui, para te trazer a memória, e quem sabe a partir de hoje, você viver um novo tempo na tua vida. Meu irmão, põe uma coisa na tua cabeça, você não precisa mentir sobre nada. Para fazer negócio, você não precisa mentir, fale a verdade. Se aquela pessoa não comprar o teu carro, outra pessoa Deus prepara para comprar o teu carro. Você não precisa mentir. Que tem gente que vai vender o carro e chega no cara e fala assim: escuta, quer comprar o carro? Quero. E o carro tá bom? Nossa, o carro aqui nunca bateu. O cara fala não. Aí baixinho ele fala: sobe lá. E esse o motor desse carro tá bom? Excelente. Para vender. Aí quando vende, se livra, ai, graças a Deus, Deus abençoou que eu vendi o carro. Você mentiu, cara. Deus não te abençoou nunca nesse negócio. Negócio mentiroso, Deus não abençoa. Eu acho que o diabo abençoa, porque ele é que é o pai da mentira. Amém, irmãos? Vocês entendem por que tem muita distorção hoje dentro da igreja, muita enganação? Tem muita gente mentindo, contando testemunho dentro da igreja. Não, porque eu já contei aqui para vocês. Já contei para vocês, eu cito novamente, rapidamente aqui, pastor amigo aqui da nossa região, ele conheceu um cara que era de uma dessas grandes igrejas aí, que faz, né, esses sacrifícios e tal, e ele disse para mim, ele falou: eu vou te apresentar um cara. Fui no escritório dele, aqui na região, escritório bonito e tal. Quando ele me olhou, porque eu sou pastor, mas eu ando assim, de calça jeans, camiseta e tal. Quando ele me olhou, ele já olhou assim: pastor, caramba, não, o pastor é aquele cara que anda de, assim, ó, bonitão, com o celular do lado, com o anel, a mão cheia de dedo, assim, no anel, corrente, e aquele cara que, tá ligado. Esse é pastor. Aí eu sentei, observei e tal, saí de lá. Ele falou para mim: eu vou te contar a história desse camarada. Esse camarada aí, ele deu um golpe em mim, que eu estou tentando receber dele, e mais umas 20 ou 30 pessoas aqui na região. Está até meio jurado de morte. É mesmo? É? Você está brincando, é? O que ele fez? Ele trocava cheque para as pessoas, dava uma de agiota, e pegou dinheiro de muita gente, quebrou, e mesmo quebrado, ele juntou o dinheiro de algumas pessoas que ele tinha feito isso, 250 mil reais.
Você está brincando? O cara falou, 250 mil reais. E o pior não é isso. O pior é que ele foi na igreja, deu o dízimo lá e falou, Deus me abençoou, eu fiz um grande negócio e ganhei 250 mil reais. Saiu até no jornal da igreja o testemunho dele. Meu irmão, tem gente que tem uma capacidade de mentir terrível. Só que eu repito, toma cuidado. Deus odeia mentira. Deus não gosta de gente mentirosa. Amém, irmãos? Você não precisa mentir. Nem mentirinha, nem mentirona. Você não precisa fazer nada disso para Deus abençoar. Basta você falar a verdade. Sabe por quê? Mateus capítulo 4, anote aí quem gosta, vou colocar aqui no telão com a ajuda dos irmãos ali. Mateus 4, 22, Jesus disse, porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Palavras de Jesus. Então não adianta você fazer as coisas mentir, um disso vem à tona. Pode passar anos, um disso vem à tona. Eu já contei um testemunho aqui do passado da minha própria família. Um tio meu tinha 3 filhas, amava as 3 filhas, cuidava das 3 filhas, como ele mesmo disse, sempre foram minhas filhas. Quando ele estava agora, hoje ele tem acho que 90, quando ele estava com 80 anos, ele fez um exame lá, que ele estava com um problema de saúde, e foi preciso fazer um exame de sangue e descobrir na família, né, medir lá pelo DNA tal, das filhas, quem poderia inclusive ajudá-lo caso ele precisasse de sangue, de órgãos e outras coisas. Pasmem vocês, ele fez exame de DNA dele e das 3 filhas. Das 3 filhas, só uma era dele, 2 não eram filhas dele. Olha a decepção de um cara com 80 anos de idade descobrir que das 3 filhas, 2 não eram suas. Mentira, um dia ela vem à tona. Então não adianta mentir. Cristão, fala a verdade. Amém, irmãos? Fala para a pessoa do teu lado assim, meu irmão, Deus nos chamou para falar a verdade. Amém? Ele creu nessa palavra? Eu quero encerrar aqui citando uns textos para você. Segundo texto aqui, Efésios capítulo 4, você que gosta de anotar, versículo 25 diz, portanto, Paulo falando à igreja de Éfeso, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Por quê? Porque todos somos membros de um mesmo corpo. Então nós somos uma igreja, a gente tem que falar a verdade. Êxodo capítulo 20, versículo 16 diz, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Paulo escrevendo à igreja de Colossos, Colossenses 3, 9 e 10, ele diz, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual, esse novo, está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Salomão, Provérbios capítulo 12, versículo 22, ele diz, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas ele se deleita com os que falam a verdade. Salmista, no Salmo 101, versículo 7, ele disse, quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. Deus falando pelo salmista. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Para você que não conhece muito Bíblia, o último livro da Bíblia, Apocalipse, o último capítulo 22, versículo 15 diz, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja e a gente começar a reinar com ele, de fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Mentiroso não entra no reino dos céus. Põe uma coisa na tua cabeça, não existe mentirinha pequena, mentirinha grande, não existe mentirinha gospel, não existe mentirinha só para fazer o bem. Mentira é mentira, cuidado com a mentira. Jesus, João registrou, capítulo 8, versículo 44, quando Jesus tratava uns caras da época lá, uns fariseus mentirosos, Jesus olhou para ele e disse o seguinte, vocês pertencem ao pai de vocês,
o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, ele fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Quem que é o pai da mentira, meus irmãos? Então quem mente é o quê? Números, capítulo 23, último texto, versículo 19. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Você acha que Deus mente? Não. Tudo que está escrito aqui, Deus permitiu que fosse escrito. Cada texto, cada versículo tem uma explicação lógica, ciência explica, também os estudiosos explicam. E tudo que Deus permitiu que fosse escrito aqui é para o meu bem e para o teu bem. E uma das coisas que Deus odeia são pessoas que semeiam contendas entre irmãos, pessoas que falam mentiras, pessoas que ficam falando coisas. Jesus deixou claro, o diabo é o pai da mentira. A mentira entrou no coração de Adão e Eva por conta do diabo. Eles comeram do fruto que não podia comer, desobedeceram a Deus. E quando Deus foi falar com eles, ele disse: aqui eu vi teus passos, né? Aí eu me escondi, mas por quê? Quem que te falou que você está nu assim? Não, foi a serpente, né? Ela foi a Eva, minha mulher, que é a mulher lá que o Senhor me arrumou. E o pessoal até brinca, né? Adão era o único que não pôde reclamar que tinha sogra, porque ele não tinha sogra, né? Ele não teve sogra, né? Então ele tinha que segurar a bucha ali mesmo. Aí perguntou para Eva e a Eva: não, Eva, foi a serpente, né? Ela falou para mim, você não viu que ela mentiu para você? O que eu falei para você? No dia que a gente comer, a gente ia morrer. Mas a gente está vivo aqui. Não, vocês já morreram espiritualmente. Eles foram tirados para fora daquele lugar. E o homem teve que trabalhar para sustentar a sua vida. Mas um dia Deus ama tanto a gente que um dia Deus mandou Jesus, o caminho, a verdade e a vida, para mudar a nossa história. E se a gente está aqui hoje, meu irmão, bênção, Deus te dá. Deus não se esquece de você. Está cheio de texto na Bíblia que fala isso. Teu nome está gravado na mão de Deus. Deus, quando olha para a mão dele, ele lembra de você, ele não esquece de você. O problema é se submeter, o problema é crer, é praticar. A questão de hoje é falar a verdade, deixar as inverdades de lado. Amém? Podemos orar por isso? Vamos ficar em pé juntos em nome de Jesus.